Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você é aquele tipo de pessoa que ora pelos outros? Que abençoa a vida das pessoas? Ou você é aquele tipo de pessoa que fica só de longe, que não ora, ou fica esperando a pessoa se dar mal? Que isso, pastor? Esperando a pessoa se dar mal? É isso mesmo. Na mensagem de hoje, veremos que as nossas orações podem fazer toda a diferença, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. A palavra oração já diz praticamente o que é, porque orar nada mais é do que falar. Você colocar diante de Deus aquilo que você deseja. Aqueles que estão sempre na igreja já devem ter reparado que na hora da oração que o pastor está fazendo, muitos estão de boca fechada. Dizem estar orando no pensamento. Mas orar é falar e não pensar. Não que Deus não possa ouvir os nossos pensamentos, porque Ele pode todas as coisas. Mas sim porque Ele diz em sua palavra, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Acho que aqui fica bem claro que as nossas petições, ou seja, os nossos pedidos, têm que ser falados diante de Deus e não pensados como muitos fazem. Não é para ser assim. Porque acabamos de ver que devemos em tudo deixar nossas petições conhecidas em oração e súplicas e ação de graças. Agora pergunto, como se faz súplicas em pensamentos? Como se agradece a Deus também em pensamentos? E como orar em pensamentos se orar significa falar? Está dando para entender que Deus quer ouvir a sua voz? Mas pastor, não quero que ninguém na igreja fique ouvindo as minhas orações. Mas quem disse que as pessoas estão preocupadas com as suas orações na igreja? Quem disse isso? Cada um já tem as suas preocupações. Em casa, na hora que você estiver orando também, no seu quarto, não há necessidade de todos ouvirem a sua oração. Basta falar com uma voz audível e deixar Deus agir. Mas você precisa declarar com a sua boca. Pare de orar no pensamento como se fosse algo assim. Senhor, estou orando desse jeito porque eu não quero que o diabo ouça as minhas orações. Então quer dizer que Deus não tem poder o suficiente para impedir do diabo estar ali diante dele enquanto está ouvindo as suas orações? Então, se o diabo ouvir, ele vai atrapalhar o agir de Deus? Que Deus é esse que você serve? Porque o Deus a qual servimos é poderoso para agir, estando o diabo ouvindo ou não. Pare de limitar o poder de Deus, pare de achar que o diabo tem mais poder do que Deus. Pastor, mas a palavra não diz que o diabo anda ao derredor? Sim, mas esse versículo está no sentido dele estar sempre por perto, em momentos em que estamos fazendo algo errado. Quando o pecado se aproxima, pode ter certeza de que o diabo está por perto. Quando a tentação vem, ele está por perto. Aí ele fica rodeando para poder pegar os seus erros. Mas vamos continuar falando sobre as nossas orações. Muitas pessoas têm dúvidas sobre orar falando e orar no pensamento, como vemos muitos na igreja. Muitos até citam esse versículo que vou falar agora para vocês. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Muitos citam esse versículo e dizem, aqui nos manda orar em Espírito. Mas reparem que o Espírito está com letra maiúscula. Então significa que é orar no Espírito Santo de Deus. Pode ser você falando coisas espirituais ou até orando em línguas repartidas, mas falando com a sua boca. Alguém já deve ter ouvido na igreja pastores, obreiros e até membros falar em línguas. Como alguém vai orar em línguas no pensamento? Não tem como. Orar no Espírito significa você não estar na carne, não estar em desacordo com a palavra. Suas orações, quando são faladas em línguas estranhas, são feitas diretamente para Deus. Línguas estranhas é um dom que Deus dá para falar em uma língua que você não aprendeu. O Espírito Santo guia totalmente esse tipo de oração. Não é a gente que fala por nós mesmos, é o Espírito Santo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito, fala mistérios.
Então, o falar em línguas nada mais é do que você está falando diretamente com Deus. Nem todos falam em línguas na igreja, mas deveriam buscar esse dom. Mas aqui nós já falamos de orar, orar em espírito e orar em línguas. E eu disse no começo que as nossas orações podem fazer toda a diferença. Então vamos ver porque as nossas orações podem fazer toda a diferença. Prestem bastante atenção nestes versículos. Tiago capítulo 5, versículos do 16 ao 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Elias era tão humano quanto nós e, entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Ouviram que Elias orou e não choveu, e depois orou e voltou a chover? Mas tem um detalhe muito importante, que diz que ele era tão humano quanto nós. Ele era justo. Por isso suas orações foram ouvidas. Se você quer que suas orações sejam ouvidas, tem que primeiro ser justificado pelo sangue de Jesus. Ou seja, tem que ser convertido e após isso tem que estar andando de acordo com a palavra. Na época de Elias, Jesus ainda não tinha vindo aqui. Então ele era justo porque ele andava de acordo com as Escrituras. Então, se você aceitou Jesus, anda de acordo com sua palavra, você tem o mesmo poder para orar, curar enfermos, expulsar demônios, para mandar a chuva parar, para mandar ela voltar a cair, para mandar até o sol parar, como Josué fez. Mas isso não é um tipo de oração qualquer. Tem que haver propósito. Não posso agora olhar para o céu e dizer, em nome de Jesus, sol, pare. Onde você está e fique aí até eu mandar você se pôr. Essa oração é sem propósito. Lá, Josué estava em guerra. E para eles, o melhor era que o sol continuasse onde estava, para poderem vencer os seus inimigos. Elias, quando orou e pediu para não chover, foi porque o rei Acabe não estava andando de acordo com a palavra. Era um rei idólatra. Elias então orou para que ele visse o poder do verdadeiro Deus, e não dos deuses que ele servia. E só voltou a chover quando ele orou de volta. Havia propósito. Então, para que suas orações sejam atendidas, primeiro você tem que ser justo. E tem que haver um propósito para que Deus possa operar o milagre. Suas orações podem fazer toda a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas, mas você tem que acreditar que aquilo que você está orando e falando com Deus vai acontecer. Então é orar com fé. Para finalizar esta mensagem, preste atenção no que vou falar agora para vocês. As nossas orações, todas elas sem exceção, chegam diante de Deus. Mas muitas delas não temos aquilo que queremos. Sabe por quê? Porque Deus precisa, primeiro, ouvir a sua oração, depois, enxergar que ela foi feita com fé, e depois você precisa confiar e saber esperar. Deus age no tempo dele e na hora certa. Se você fizer conforme você ouviu, suas orações serão atendidas e muitas vitórias em sua vida você terá. Se você crê nisso, diga um amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para colocarmos em ação. Muitas pessoas oram na igreja com a boca fechada, orando no pensamento, mas o Senhor nos mostrou que quer ouvir as suas petições, quer ouvir a pessoa falar. Precisamos estar diante do Senhor retos e justos. Precisamos sim estar firmes diante da tua presença para que as nossas orações sejam atendidas. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas não estão te servindo de coração inteiro. E por isso muitas delas deixam de receber o melhor do Senhor. Muitos milagres deixam de acontecer porque as pessoas estão andando mais na carne do que no espírito. Então, Pai, eu lhe peço que essa mensagem possa tocar no coração de muitas pessoas para que elas possam entender que enquanto elas estiverem fazendo do jeito errado, elas não vão ter as suas orações atendidas. Pai, abençoa a vida dessas pessoas que ficaram até agora ouvindo esta mensagem e eu peço a Ti, meu Deus, ensina a todos os dias a sermos pessoas melhores. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a combater o bom combate da fé. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.